Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou o Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje vim falar um pouquinho sobre a palavra karma. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, a ideia de fazer esse vídeo veio de dois lugares. A primeira é a série de vídeos que você encontra aqui no canal, eu vou deixar um card aqui, e lá no fim também desse vídeo, que é Como Acalmar a Mente, ou Como Iluminar a Mente. Essa série de vídeos ela é baseada nos textos de um grande mestre do budismo tibetano ou do budismo das montanhas, também da escola do budismo tibetano chamada Kagyu, e da linhagem do Mahamudra, uma linhagem muito prática de meditação e atitudes na vida. Esse mestre é o Gampopa, ele viveu no século XII. E aí quando a gente vai prosseguir na série que a gente vem fazendo sobre os textos dele, aparecem um monte de palavras que são palavras em sânscrito, né? Outras em tibetano, mas a maioria em sânscrito, que para quem nunca teve acesso a esse tipo de informação, pode parecer muito complexo ou de alguma forma muito técnico ou específico. Então a gente achou por bem assim fazer uma série de vídeos sobre as palavrinhas que a gente coloca como palavras mágicas ou palavras essenciais que simbolizam e representam muito significado aí no caminho espiritual e da própria meditação. Seja ela budista ou não budista, hinduísta, parte da yoga, ou parte de algum movimento aí filosófico ou religioso que você queira, ou que você tenha algum tipo de contato, né? E o segundo ponto, a segunda fonte de vontade aí da gente fazer esse vídeo é justamente linkado a esse primeiro. Algumas palavras a gente vem usando aqui no Ocidente, palavras em sânscrito ou até mesmo palavras em tibetano, a gente vem usando com outro contexto, um outro significado, que é algo muito comum. Assim, se a gente for ver a evolução e o desenvolvimento da linguagem ou de algum idioma em determinada nação, país ou cultura, essas palavras vão sendo incorporadas às culturas, né? E elas vão mudando os seus significados e vão se alterando, e a gente acaba, muitas vezes, se distanciando do significado original, que existe lá naquela cultura onde essa palavra foi comumente aí utilizada ou originalmente descrita. Então, o que a gente tenta procurar aqui nesse vídeo é tentar fazer a tradução dela de uma forma mais fidedigna possível. Então vamos lá. Karma, a gente não tem nada a ver com o destino ou com aquelas dificuldades que a gente encontra na vida. Por exemplo, a gente fala assim, puxa vida, esse é o meu karma, né? Quando a gente fala, às vezes, de alguma relação de amizade que a gente tem, ou uma relação de trabalho, ou com o nosso casamento, namoro, a gente fala, é o meu karma, né? Ou uma dificuldade corriqueira que aconteça assim, periodicamente na nossa vida. Muitas vezes a gente vê esse tipo de qualidade, é um karma isso, né? Não tem nada a ver com isso. E também não tem a ver com destino. Muitas pessoas utilizam assim da palavra karma para simbolizar destino. Por exemplo, acontece alguma coisa que deu errado, ela fala assim, tá vendo? É o meu karma. Tá vendo? É culpa do karma. E não tem nada a ver com essa história. O karma não tem significado nenhum com destino. O que é o karma? A palavrinha karma em sânscrito, o sinônimo assim tibetano é lê. E eu falo do tibetano porque o karma ele está muito ligado aí, ele é fundamental, ele está numa ligação fundamental com as filosofias do budismo tibetano, né? Do budismo do Himalaia e do budismo de forma geral. Muitas vezes a gente encontra até a palavrinha karma ao invés da palavra lé nos textos do budismo tibetano. Na maioria das vezes a gente vê o emprego da palavra em sânscrito, né? Karma. Karma significa ação. E aí como que a gente fala sobre essa ação?
O que é isso? A gente faz um grupo da palavrinha karma, não simplesmente com uma ação que a gente consegue ver assim exteriormente. A gente fala de karma desde aquela origem dos pensamentos que nós temos, da forma com que eles são elaborados, da forma com que a gente expressa esses pensamentos, de forma verbal mesmo. Então o karma está ligado não só às nossas atitudes na vida, mas da forma como a gente pensa e da forma como a gente fala também. Então é um ciclo de ações que eles passam, em primeiro lugar, por dentro de nós. Antes deles existirem de forma externa, o karma está vivo e ativo em nós. Agora, como que esse karma floresce? Esse karma, quando a gente fala assim, por exemplo, das questões externas, de como ele acontece no dia a dia, a gente fala que qualquer ação que aconteça com nós mesmos está intimamente a responsabilidade que nós temos em nós mesmos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós verbalizamos e daquilo que nós agimos. É esse conjunto de pensamento, verbalização e ação está ligado intrinsecamente às condições que existem aí nas nossas vidas para que eles venham a tomar vida. Então, por exemplo, a gente pensou em alguma coisa lá atrás, num passado aí que muitas vezes a gente nem se lembra. A gente pensou e aquela sementinha ficou ali de alguma forma em algum lugar da nossa mente. Quando as condições estiverem propícias para essa sementinha vir à tona, muitas vezes a gente não tem consciência de tão intrincado que é o processo do karma, mas acontecem condições favoráveis para essa sementinha amadurecer e vir à tona, ela florescer ou aparecer aí na vida. Então a gente fala muito se fala muito do quê? Das sementes que a gente coloca e das condições que existem para essas sementes florescerem ou amadurecerem. Muitas vezes a gente nem se lembra mesmo de algum pensamento positivo ou negativo que a gente teve. Geralmente a gente está falando é mais comum se falar de coisas negativas, mas o karma não é isso, o karma não é negativo. O karma pode ser coisas positivas, né? O karma pode ser atitudes aí que de alguma forma nos tragam bem-aventurança, alegrias. Agora o que acontece é que o karma ele está muito ligado ao nosso samsara. Se você conhece o samsara, tem consciência sobre essa palavrinha, ótimo. Se não, também aqui no nosso canal, eu vou deixar outro card aqui sobre o samsara que você pode ir atrás da definição aqui do samsara. Né? Então, assim, o que acontece é que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós estamos aí embebecidos pela nossa ignorância. E o que é essa ignorância? A falta de conhecimento sobre nós mesmos. E aí a gente está muito interligado às nossas emoções, que a gente chama de destrutivas. Raivas, apegos, ciúmes, invejas, ganâncias negativas, ambições as negativas, né, etc e tal. E a gente acaba pensando, verbalizando e agindo muitas vezes com a influência dessas emoções. E é o que a gente acaba fazendo, a gente acaba agindo e falando como um amadurecimento desses pensamentos. E aí o nosso karma acaba sendo, a nossa ação acaba tendo ligação muito forte com essa negatividade. E aí o que acontece? A gente acaba entrando nesse sistema de insatisfação, de sofrimento, no que a gente fala, ou se começou a falar de uns anos para cá, do tal do Matrix, principalmente com o lançamento daqueles filmes, né, do Keanu Reeves, tal, sobre ficção científica e com muita ligação a palavrinhas muito usadas aí na filosofia e na espiritualidade. Então, quando a gente fala em karma, é bom a gente lembrar sempre que é algo de ação, que a gente não está falando de destino,
nem está utilizando um adjetivo que qualifique alguma coisa como negativa. Então, eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado. Se você tiver algum comentário, fica por favor à vontade de escrever aqui embaixo, curtir ou compartilhar esse vídeo, nos seguir aqui no canal ou lá no Instagram, que a gente está como Meditation Seed. Então a gente se vê no próximo vídeo, Aquela Luz.